Bom dia aos inscritos do canal da Kombi Charmosa. Estou aqui mais uma vez para deixar as dicas de construção do módulo do banheiro. É o módulo mais concorrido, mais perguntado. Mostrar mais detalhadamente aqui o meu módulo do banheiro. Aqui eu tenho saboneteira, escova de dente, pasta, bucha de banho. Do lado de cá ficou o suporte, que eu fiz com pedestal de microfone, suporte do chuveirinho. Esse chuveirinho aqui, ele fica ligado direto quando se aciona o gatilho e se dobra esse araminho. Então o controle de abertura e fechamento passa a ser através do próprio registro, né? E se eu quiser utilizar o chuveirinho como ducha higiênica, ou puxar o chuveirinho para fora do veículo, ou passar ele pela janelinha e utilizar fora da Kombi, pelo outro lado, eu posso fazer isso também. Aí eu tenho que desconectar esse araminho, arriando esse gatilho para interromper a saída de água e deixar o registro totalmente aberto. Bom, deixa eu fazer aqui uma filmagem para dar uma noção. Olha, ficou com bastante espaço, né? Tem aqui a cortina, na hora do banho ela é fechada, tá vendo? O chuveirinho fica numa boa altura. Sentado no porta-pote, eu tenho um porta-pote de 20 litros, tem 1,75 de altura. Se eu quiser dar mais uma inclinada no chuveirinho, eu dou uma inclinada aqui, invertendo essa posição, colocando ele mais para cima um pouquinho. E o espaço fica muito bom. Fica ótimo. Aqui eu tenho a janela, coloquei aqui um coolerzinho para na hora de fazer as necessidades, número 2. Se precisar tirar um cheiro, o aroma de dentro do banheiro, eu abro um pouquinho a janela, deixo até com a cortina de pano mesmo fechada e o odor vai saindo. Tá? Aqui o trilho da cortina, não vou colocar box nem nada porque até poderia, mas se eu precisar desmontar para tirar o módulo, já que a intenção é fazer a retirada dele quando necessário, uma porta blindex não seria ideal. E para complementar, a retirada de odores, esse nosso cheirinho aqui, né, é fundamental. Olha o espaço que fica, ó. E aqui também o espaço fica muito bom. O banheiro dá para ser utilizado mesmo com o extensor da cama puxado. Bom, vamos lá, pessoal. As dicas que eu dou para quem quiser fazer um móvel modular. Em primeiro lugar, se você vai construir um móvel para colocar dentro de um veículo, um motorhome, e que ele seja modular, que ele possa ser colocado e retirado, o primeiro passo é você construir tudo dentro do espaço do salão do veículo primeiro. Tudo que não for relacionado aos móveis você tem que construir, tem que fazer o isolamento térmico, você vai colocar a cortina da janela, o isolamento térmico e acústico do teto, tudo que tiver que ser construído você tem que fazer primeiro. Depois que tudo isso estiver pronto, aí sim você vai começar a pensar a medida dos móveis modulares. Segunda dica, se tratando de um móvel modular, ele não pode ser fraquinho, então o mínimo é um compensado de 15. Você pode fazer até com compensado comum, se for fazer o banheiro, desde que você faça uma boa laminação com fibra de vidro, como eu fiz, e depois boas camadas de gel coat para impermeabilizar bem. Mas a resistência do móvel, já que ele é um módulo, precisa ser uma boa resistência. Então eu aconselho, no mínimo, compensado de 15. Outra coisa, qualquer móvel deveria seguir essa regra. Até porque o móvel que se coloca dentro de um motorhome é um móvel que vai passar por situações adversas. O veículo em movimento, balançando, sacudindo. Então nunca utilize como fixação do móvel apenas esses Lzinhos aqui por dentro, seja lá o móvel que for, né? Faça o aparafusamento do móvel,
Aparafuse, procure os lugares certos para parafusar. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um parafuso que fixa a parte móvel de cada dobradiça com a outra parte, tá vendo? Todo móvel foi feito aparafusado, todo ele, colado, aparafusado, até este aqui, este móvel da cozinha também. Ele foi todo aparafusado e por dentro eu ainda coloquei esses Lzinhos, essas cantoneirazinhas com parafuso, para reforçar. Então, se tratando de móvel, principalmente modular, que são móveis que vão ser colocados e retirados, nunca fazer com o compensado muito fino e não fazer apenas com as mini cantoneiras aparafusadas por dentro. Procure parafusar as madeiras. Existem parafusos específicos de um tamanho legal, que você possa atravessar as duas tábuas, né? E deixá-las bem fixas. Se possível, cole também antes de colocar o parafuso. Alinhe a madeira, faça um pequeno furo, né? Coloque a cola, passe os parafusos, depois por dentro faça um reforço com ele. Bom, terceira dica. Banheiro para Kombi. A parte mais complexa do banheiro para Kombi que eu achei foram justamente esses cantos, essa parte do canto. Isso daqui deu um trabalho para fazer todos esses contornos, né? São contornos específicos porque a Kombi é toda boleada. Então você consegue? Consegue. Você vai ter que fazer um molde com papelão, né? Um molde inteiriço aqui. E depois lá, pegando todos os contornos, cortar em cima da madeira, sempre deixando sobrar essa parte aqui, entendeu? E depois você vai vir várias vezes com uma lixadeira ou com uma politriz, com uma lixa colada, né? Uma boina de lixa. Você vai vir fazendo todo o lixamento dos contornos, até conseguir ficar assim, ó, tá vendo? Aqui eu tenho a cortina por trás, normalmente, né? O móvel está totalmente encostado na parede da Kombi e mesmo assim eu não perdi as funções da cortina, da janela, eu posso ter acesso a tudo. Então fazer a medição com o molde com papelão, né? Dá um pouquinho de trabalho, principalmente essa parede aqui e aquela outra parede lá dos fundos. Trazer as duas paredes para cá, fazer a medição, fazer o desenho, lixar, bolear, até conseguir alcançar o encaixe perfeito, né? Terceiro passo, as outras duas paredes. Essa parede daqui que fica encostada na janela, ela não pode ser pregada, aliás, aparafusada ou colada muito profundamente. Por quê? Porque ela vai atrapalhar a abertura e fechamento da cortina e da janela. Então, para não perder a função de abertura e fechamento da cortina e da janela, o que eu fiz? Ela ficou com uma certa distância. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui. Tá vendo? Ela ficou com uma certa distância da outra madeira, ó. Ela não foi até o final. Nem essa daqui, que ela é encaixada aqui, né? Ela é parafusada separadamente aqui. Essa parte de baixo foi parafusada e essa daqui individualmente. Principalmente essa daqui de cima. A de baixo pode até ir mais um pouco para lá, porque ela vai ficar colada na parede. Mas essa aqui, que vai passar pela janela, ela tem que ficar um pouco afastada, para dar liberdade de você abrir e fechar a janela, né? Com facilidade. Aqui, ó. Ó. Vendo? Não só consigo filmar. Ó. Abri, tá vendo? Janela junto com a cortina. Corre direitinho. Agora eu quero deixar a janela aberta e fechar só a cortina. Pronto, fechei só a cortina. Abri a cortina, vou fechar a janela. Fechei a janela. Agora eu vou fechar a cortina. Normalmente. Então, um dos segredinhos é essa parede deixar o espaço. A parede da frente também. Uma outra dica para a confecção do banheiro. Nós sabemos que nós temos a altura aqui da porta, né, de entrada do salão da Kombi. Então esse móvel, não há condição de você fazer ele num tamanho bom para sentar e utilizar o vaso e tomar banho com espaço suficiente
e fazer essa madeira aqui até em cima, né, inteiriça, para depois entrar com ela aqui pela porta do salão e colocar no lugar. Não tem como. Eu tentei fazer isso no início, não consegui, as bordas batiam no teto, né, então aí eu decidi fazer o corte na madeira para conseguir entrar com o móvel de lado, normalmente, né, na vertical. Então eu fiz aqui o corte, né, e coloquei as dobradiças. Podia ter feito mais para baixo? Podia ter feito um pouquinho mais para baixo. Ele ia ficar até menor um pouquinho. Se eu quisesse levar esse móvel dobrado, fechado, para algum lugar e chegar lá montar, poderia fazer, mas eu optei por fazer assim, entendeu? Mas eu fiz de uma altura, em uma altura em que eu conseguisse passar com ele, né, verticalmente pela entrada da porta de correr do salão. Essa é outra dica. Uma outra dica que eu deixo também é a fixação do box do banheiro. Sabendo que a parte do piso vai ser molhada na hora do banho, então é necessário fazer a fixação desse móvel pelas laterais, pela parede, né? O menor número de furos e parafusos que forem possíveis, né? Então no meu caso, o que eu fiz? Eu fixei um parafuso aqui nessa parte dos fundos, que fica preso na chapa da estrutura de ferro do veículo, atravessando lá, né? Na parte do meio dessa parede do banheiro eu coloquei duas cantoneiras, na verdade 3, com dupla função. Essas cantoneiras aqui e essa prateleira tem dupla função. É uma prateleira, mas ao mesmo tempo também fixa a parede do banheiro aqui. E no piso também, né, sem alterar, sem furar a parede que fica impermeabilizada do chão, eu coloquei duas cantoneiras também com parafuso. E ainda tem um terceiro ponto de fixação nesse banheiro. Vou estar mostrando para vocês, que é a própria flange que faz o escoamento da água do box. Tá vendo? Estão vendo? A própria flange, ela é parafusada. Então a flange também faz a fixação do box, de modo que fica muito firme. E ainda tem uma outra fixação, que é o próprio móvel da cozinha, o módulo do móvel da cozinha. Esse módulo aqui, ele tem toda a parte da cozinha aqui dentro, a água, o gás, né, o galão para água servida, o fogão em cima, a pia, a torneira com filtro e a bombinha de água que puxa a água do galão é apenas uma tomada. É como se fosse um eletrodoméstico. Tem a tomada aqui, 12 volts, que eu ligo ali para poder funcionar a bombinha. Apenas isso, entendeu? Então, além das fixações que eu coloquei no banheiro, eu ainda tenho a flange, que segura também o fundo dele, a parafusada, com porca, né? É uma porca mais frágil, sim, mas segura. E tenho também o móvel da cozinha que imprensa esse box de banho, né? Eu poderia ter feito um pouquinho mais fino, poderia, também daria. Mas eu quis utilizar justamente a metade do espaço do salão da Kombi. Esse banheiro ficou bem largo ele. Ficou com 77, 78. No total 78 de largura. De profundidade 80 de profundidade, fora esse corte aqui diagonal que eu fiz para poder fazer a entrada, né? Eu não tinha muita opção, mas eu podia ter feito ele um pouquinho mais fino aqui, podia ter feito ele aqui com, vamos dizer assim, podia ter feito ele até com 60, vamos botar em 63, eu ia diminuir aqui na largura dele 17 centímetros, quase 20 centímetros. 65, poderia ter feito com 65 de largura. Mas como a intenção era ocupar mesmo a metade da Kombi, ter um banheiro bem espaçoso, então eu fiz ele um pouquinho maior. E o móvel também, a intenção do móvel era ocupar um espaço bom. Então ele foi feito com 70 centímetros.
70 de comprimento, 60, 70. 70 de comprimento com 60 de largura. Foi o tamanho desse móvel, desse módulo da cozinha. Bom, então é isso. Eu poderia ter feito mais fino, sim. Repassando as dicas. Nunca fazer com compensado muito fino. Reforçar a montagem com parafuso. Nada de colocar só cantoneira. Tem que colocar parafuso, cola. E se for um móvel que não precise de resina, de fibra de vidro, coloca ainda por dentro reforçando as cantoneiras. A parede lateral do banheiro são as partes mais difíceis de se fazer, no meu ponto de vista, porque a Kombi é boleada, então o desenho tem que ser perfeito para ela ficar bem encaixadinha na parede, tá vendo? Bem encaixadinha na parede da Kombi, a parede do banheiro, tanto de um lado como do outro. Então é um pouco complicado. Essa parede aqui que fica na frente da janela, principalmente, ela tem que ficar um pouquinho afastada. É até bom que faça de baixo também um pouquinho afastada, porque se quiser passar alguma fiação por trás não tem problema. Mas essa aqui da janela, é bom que ela fique bem afastada, uns 2 ou 3 centímetros afastada, para você não perder a mobilidade de abertura e fechamento da janela da Kombi lateral e também da cortina, né? O módulo do banheiro, ele precisa ter um corte nas paredes. Essa parede aqui eu nem fiz o corte, porque eu consegui entrar com essa ponta aqui, por ali, colocar ele em pezinho e fazer, né, a entrada do módulo dentro da Kombi de forma vertical. Mas pelo menos 2 paredes precisam ter o corte, ser articuláveis, ter dobradiça, né? A fixação tem que ser do menor número possível e o piso não pode ser furado para evitar o risco de vazar água. Então, o ponto principal onde eu encontrei a fixação segura para não vazar água foi esse parafuso aqui. Do outro lado, as cantoneiras e depois a impermeabilização. A impermeabilização tem que ser feita antes do módulo ser colocado dentro do veículo, né? Você vai comprar a manta 450, a resina, eu comprei pelo Mercado Livre, depois faltou um pouquinho e encontrei uma loja aqui que vende. A resina para fibra de vidro, catalisador, vai fazer o fechamento dos cantos, né, com uma madeirinha, depois com a manta, a resina, 2 camadas no piso de manta 450, no mínimo 2 camadas. As paredes podem ser uma camada só e por cima disso tudo o gel coat. O gel coat para dar uma aparência melhor, e não só a aparência, mas o gel coat também deixa a fibra, né, bem mais impermeabilizada. Já utilizei muitas vezes aqui, nunca vazou. Ficou perfeito. Pessoal, essa é a dica do banheiro. Não adianta querer colocar uma porta de correio, um blindex, uma coisa assim. Se você quiser tirar o módulo, vai dar muito trabalho para tirar a porta. Vai acabar não compensando fazer um módulo. Aí seria melhor fazer logo um banheiro fixo. No meu caso, como eu quero a possibilidade de poder tirar para utilizar o veículo para outros fins, eu preferi colocar a cortina. Também é fácil fazer, uma barrinha chata de alumínio, 2 furinhos em cada ponta, porquinhas por baixo, parafuso, a cortina corre tranquilamente. E no mais é isso. A altura fica boa, também você consegue tomar banho sentado tranquilamente, né? Consegue fazer as necessidades tranquilamente, sem precisar de banheiro de posto de gasolina, de banheiro público, nem nada. Se não tiver, né, se o banheiro público for pior do que o seu banheiro, você pode usar o seu sem problema nenhum. Tomar banho, fazer as necessidades tranquilamente. E dependendo da forma que você for construir, você também tem a possibilidade de não fazer a construção desse módulo aqui, o módulo da cozinha, né? Tem pessoa que faz o banheiro um pouquinho mais estreito, para ter a passagem aqui no meio e faz o móvel daqui apenas com o fogão. Pode fazer isso. Você pode fazer o móvel daqui apenas com o fogão, fica bem fininho para deixar uma passagem no meio, fogão e botijão embaixo, perfeito. E a pia com os galões você coloca do lado de cá. Você faz um outro módulo e coloca aqui. Você vai perder um pouquinho na largura da cama? Vai, aqui nesse pedaço final? Vai. Mas não é muito também não. Você vai perder um espaço menor até do que a parede do banheiro. Você pode colocar a pia aqui, com os 2 galões e um motorzinho, para poder utilizar a pia do lado de cá. E aí você deixa no meio
o espaço liberado para passagem, né, para cabine, entendeu? Caso a pessoa queira ter os 2 bancos individuais na frente e queira fazer a passagem, dá para fazer assim também. Só que aí já não serão 2 módulos, um da cozinha e outro do box do banho. Serão 3 módulos, né? Mas fica bom também. É isso, pessoal. Deixei as dicas, espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem solicitar aí que eu estou pronto a ajudar a quem estiver fazendo a construção da sua combinha, tá ok? Tenham um bom dia.